Gênesis 1, 27 e 28. Sei que os irmãos já ficaram bastante em pé, mas se puderem ficar mais um instante em pé. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, então, como foi dito há pouco, esse mês nós temos, por tradição, celebrar o mês da família. E é importante que nós possamos sempre relembrar as questões de família. Família é algo que não surgiu ou não foi uma decisão humana. Quando o homem põe a mão, a coisa fica meio complicada. A família foi instituída pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que instituiu a família. Não veio de origem humana, mas Deus. Deus criou todas as coisas. Está relatado aqui em Gênesis 1. Criou todas as coisas. E tudo que ele criou, diz a palavra do Senhor, ele viu que era bom. Muito bom. Então, todas as coisas que ele criou são perfeitas. Porque Deus criou. E Deus criou da forma que foi da sua suprema vontade. E ele criou, então, todas as coisas. E no final da sua criação, como que coroando a sua criação, Deus criou o homem e a mulher. E é importante que na descrição de todas as coisas, há uma determinação da palavra do Senhor. Por exemplo, no versículo 24, diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Ou seja, pelo poder da palavra do Senhor, tudo se fez. Mas é interessante que na criação do homem, Deus faz uma participação da Trindade. Embora a Trindade esteja contida em toda a criação, né? Tudo foi criado por Ele, para Ele, né? Mas aqui é expresso isso. Está declarado. No versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos, né, aqui no sentido de estar presente os demais, ademais da Trindade, né, façamos o homem à nossa imagem. Nenhuma outra criação foi a imagem de Deus, mas tudo pela palavra. Façamos a nossa imagem, não idêntico, não igual, mas a semelhança. A semelhança, porque ninguém pode ser igual a Deus, né? Tem a Ele domínio, ou seja, Deus criou o homem para cuidar, dominar, guardar a sua criação. Deus criou todas as coisas e, em vez de colocar, por exemplo, os seus anjos lá para guardar a sua criação, Ele colocou o homem. Então diz, conforme a nossa semelhança. Tem a Ele domínio. É o homem que domina sobre a criação e não o contrário. Então, cuidado. Tem a Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o homem foi criado para cuidar de todas as coisas. Então, depois no versículo 27, diz
criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou todas as coisas, depois criou o homem ou a mulher, mas não terminou a criação. Agora entra a parte do homem. E ele diz para que o homem, no sentido do homem e mulher, que eles multiplicassem, que eles povoassem, enchessem a terra e sujeitai-a. Continua o homem no domínio da criação. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher para que eles multiplicassem, para que eles, se multiplicando, pudessem, então, estar cuidando, dominando sobre toda a criação. Os irmãos sabem, eu gosto de citar o Salmo, que diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro, né? Naquele lugar onde põe as flechas, né? Ou seja, os filhos são aqueles que dão a segurança ao guerreiro, aos pais. Já falei sobre isso aqui também, né? Ou seja, no plano perfeito de Deus, Deus criou o homem, a mulher e os filhos. E é assim que é constituída uma família. É dessa forma. Não tem outra forma de família. Ah, eu não posso ter filhos. Não é isso que eu estou a dizer, que quem não pode ter filho tem algum problema. Estou a dizer que a família que Deus concebeu, que Ele criou, que Ele imaginou, que Ele projetou é o homem, a mulher e os filhos. É assim que é feito. E aí ele diz aqui, na continuação da criação, ele diz, a partir do capítulo 2, no versículo 18, ele diz: disse mais o Senhor Deus. Então ele criou, e agora ele vai dizer como é que foi essa criação. Ali ele foi de uma maneira mais direta, e agora ele vai esmiuçar a criação. Ali no versículo que nós lemos, no versículo 27, diz que criou o homem à sua imagem e criou homem e mulher. Agora aqui ele vai falar como é que foi a criação. Então ele diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira, aquela que estará com ele. Então, diz a palavra do Senhor: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver que nome lhes daria. O nome que o homem desse a todos esses seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? Então o homem fez lá, viu lá o cachorrinho com a cachorrinha, o gatinho com a gatinha, e não tinha o inha dele, né? Então, ele olhou aquilo e diz a palavra do Senhor que ele não achava uma auxiliadora. É claro que não achava. Porque Deus ainda não tinha terminado ou completado esse processo de como ele formaria a igreja. Interessante que nós possamos observar isso, nós vamos fazer isso rapidamente, né? Então, diz aqui: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, né? Deu uma anestesia, né? Deu uma anestesia no homem, né? Dormiu. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Interessante também esta expressão transformar, que é muito usual lá nas cartas de Paulo, né? E transformar é dar vida, fazer surgir algo. Então, ele simplesmente daquela costela surgiu a mulher. Desse jeito. Para nós é exatamente assim, porque nós cremos
no poder e na soberania de Deus. Então foi assim que foi formada a mulher. Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem. Então Deus fez a mulher, o homem acordou, de repente ele, opa, que aconteceu alguma coisa enquanto eu estive dormindo, né? E estava lá a mulher. E ele então olhou para a mulher e disse, esta é afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, né? Varão e a varoa, porque do varão foi tomado. Então, o que é que nós vemos aqui? Deus criou todas as coisas, sujeitou-a ao homem, do homem ele criou a mulher. Deus criou todas as coisas, mas do homem ele criou a mulher. E por que ele fez isso? Por que ele não criou a mulher? Ele poderia ter criado a mulher, né? Se a palavra do Senhor diz que ele do pó da terra fez o homem, ele também do pó da terra poderia ter feito a mulher. Mas o plano de Deus é bom e perfeito. Ao fazer isto, ele faz com que haja uma ligação entre o homem e a mulher. A mulher, ela é a ajudadora, né? É aquela que está ao lado do marido, né? Não é nem à frente e nem atrás, né? Ela é ao lado, né? Às vezes a gente vê aqui o pessoal passando aqui, às vezes vai o homem na frente e a mulher vai atrás, né? E às vezes vai a mulher na frente e o homem lá atrás, né? Tá certo? Não. O homem e a mulher foram feitas para andarem juntos, um ao lado do outro. Por isso Deus formou-a do homem, né? E aí ele faz uma colocação no versículo 24 e 25 que diz assim, por isso deixa o homem, deixa. Né? E aqui é uma exortação às pessoas que ainda estão muito presas, muito ligadas à mamã, né? Ao papá, né? Aqueles que qualquer coisinha corre para chorar lá na mãe, no pai. A palavra do Senhor diz assim, por isso deixa o homem, o pai e a mãe. Ah, pastor, mas é o homem, a mulher não. A mulher continua ligada lá e de vez em quando ela pode ir lá chorar. Não, o homem no sentido geral, né? Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É como se aquela costela que foi arrancada, foi tirada, voltasse para o seu lugar. Então agora os dois são uma só carne. Uma só carne. E ao ser uma só carne, nós temos que pensar um pouco nessa relação de família. Tudo que você faz contra o seu cônjuge, você não está fazendo a ele, você está fazendo a você mesmo. Né? A palavra do Senhor diz assim, ninguém corta o braço, né? Ou ninguém se açoita, né? Tem uns aí que se açoitam, mas assim, ninguém no seu juízo perfeito fica dando chicotadas, né? Ninguém fere a sua carne, né? Ninguém faz isso. Então, quando você ofende a sua esposa, quando você ofende o seu marido, né? Você rompe uma relação que Deus fez. Que Deus fez. E quando nós adiantamos e vamos um pouquinho mais além, pensando nisso, como o encontro de Cristo com a igreja, o noivo com a noiva, ali também seremos uma só carne. Quando nós nos unimos a Cristo, nós passamos a estar unidos a Ele. E ao estarmos unidos a Ele, ninguém pode nos separar dEle. E quando nós olhamos aqui, então, como família, nós também temos que olhar como a família de Deus, como a igreja. E quando nós somos unidos a Cristo pelo sangue de Cristo, não pela carne de Cristo, mas pelo sangue de Cristo, quando nós somos unidos a Ele, nós ficamos unidos. Unidos. E agora então nós passamos a louvar e glorificar o nome do Senhor, porque cada vez que nós entristecemos a Deus, nós entristecemos a nós mesmos. Por isso o Espírito Santo que habita em nós se entristece quando nós pecamos, quando nós blasfemamos, quando nós implantamos certas coisas na igreja. Nós precisamos ter muita atenção nas coisas.
Porque nós precisamos entender os planos de Deus. E os planos de Deus é assim, dessa forma. Então, quando nós olhamos aqui, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É algo que Deus fez com o propósito de que a família seja algo coeso, seja algo unido. Pastor, quer dizer que todo mundo é perfeito, né? Nós não temos nenhum dor de cabeça, a mulher não tem dor de cabeça, o homem não tem dor de cabeça, né? Tudo é perfeito, nós não temos nenhum dia mais assim que a gente... Não é isso que nós estamos a dizer. Não é isso que nós estamos a dizer. E também não é isso que a palavra diz. É claro que tem dias que a gente pode ser assim indelicado, né? Mais violento no falar, né? Não é em ação, né? Podemos ser, às vezes, tem aquele dia que a gente não está muito bem, né? Ou fazemos alguma coisa que não está muito bem. Mas até nisso, a palavra do Senhor vem para nos trazer uma questão de união. E a palavra diz assim, que não se ponha o sol sobre a sua ira. Então é claro que tem dias que a gente pode ter alguma atitude que desagrada o esposo ou a esposa. Mas nós devemos reconhecer rapidamente e pedir perdão, acertar as coisas, para que nós possamos viver de acordo com esse plano de Deus para a família. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Nós devemos ter esta responsabilidade. A nossa esposa é a esposa até a morte. Até a morte. Hoje, por exemplo, eu ia falar sobre Romanos, né? Mas eu dei uma olhada no tempo e, vixe, eu vou passar da 13h, aí vai queimar o feijão. Né? O meu, inclusive, né? O meu. Inclusive, eu vou falar para minha esposa que essa semana eu vou fazer lá o negócio lá. Eu prometo para ela que vou fritar o ovo sem queimar, né? Então, vai ser a minha contribuição. Ali na carta aos Romanos, o que hoje nós íamos pontuar era exatamente numa analogia que Paulo faz entre a lei e o crente sobre o casamento, né? E ele fala isso. Ele fala da questão de morrer, né? Nós morremos e ao morrermos, então, pela morte, nós somos livres para ter um relacionamento com o outro. Né? É isso que diz a lei. A lei diz que quando você casa, você só pode casar com outro por causa do quê? Da morte do cônjuge. Né? Então, pela morte do cônjuge, você pode ter um novo relacionamento. E quando você morre para o pecado, você está livre para se unir a Cristo. Maravilha. Maravilha. Então, no plano perfeito de Deus, a família também representa a união com Cristo. Somos unidos agora a Cristo, porque morremos para o pecado. Mas se estivermos no pecado, não podemos ter relacionamento com Cristo, porque isso seria, entre aspas, adultério, algo condenado. O seu leito seja um leito sem mácula. E o leito sem mácula quer dizer isto, que aquele que se deita com uma mulher, se deita com uma prostituta e contamina o seu próprio corpo. E ao contaminar o seu próprio corpo, contamina o corpo do companheiro, porque vocês são uma só carne. E mais, se você é um cristão, você contamina, entre aspas, claro, a presença de Cristo na sua vida. Então, meus queridos, família não é brincadeira. Família não é como uma certa vez eu ouvi um casal, claro que tinha que ser de pessoas famosas, né? Dizendo que a gente casa, se não der certo, a gente separa. Né? A pessoa estava casando e já estava falando isso, né? Não, o casamento não é isso. O casamento foi banalizado por uma sociedade que deixou de adorar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui
que Deus criou todas as coisas e colocou o homem para cuidar de todas as coisas. Quando o homem deixa de dominar sobre a terra e a terra passa a dominar sobre ele, a coisa vai mal. A coisa vai mal. Por isso, você que já tem um relacionamento, já é casado, pense sempre naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai fazer, para não entristecer o seu próximo, o seu companheiro, desculpa, o seu cônjuge. E você que é solteiro, se fosse Paulo eu diria, bom, para vocês solteiros, digo eu, não a palavra. É melhor que não se casem. Mas é melhor casar do que tacar fogo. Então, para os solteiros, digo eu, pense o que é um casamento. Casamento não é algo que você fez, é algo que Deus fez, é algo que Deus realizou. Quando nós casamos, o ideal é que nós casemos lá no civil, segundo as leis do homem. Mas nós devemos pedir a bênção de Deus no casamento religioso. E assim nós estamos ligados. E você que não casou no religioso, não pense que porque você casou só no civil, você está livre da questão da palavra. Não, não. Casamento é no civil, é aquele que é autorizado. O casamento no religioso é onde você declara que você está sujeito às ordenanças de Deus. É só isso. Então, que Deus possa abençoar os nossos lares, abençoar o casamento, abençoar os filhos. Quanto aos filhos, não vamos entrar hoje nessa questão, mas lá em Efésios, diz que precisa ter equilíbrio na casa. Equilíbrio. Mulheres, sujeitais os vossos maridos, como ao Senhor. Maridos, amai as suas esposas, como Cristo ama a igreja. Pai, não aborrecei os vossos filhos, porque isso traz ira no coração deles. Filhos, obedeceis os vossos pais, porque isto é a lei do Senhor, é o mandamento do Senhor. Percebem a união que está envolvida nisso? Então, que nós possamos pensar nisso durante este tempo em que nós temos. Mas isso não é só em maio, né? Isso a gente só relembra em maio. Mas isso é para o ano todo, para a vida toda, tá bem? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.